Psiquiatria aqui da Nassau. Meu nome é Catarina, eu sou do 4º período. Oi, gente, sou Maria Cecília, do 2º período, e hoje recebemos integrantes da Liga Acadêmica de Psiquiatria aqui da nossa faculdade. Então, meninos, se apresentem. Olá, meu nome é Leonardo, estou no 7º período, sou atual presidente da LAP e a gente está aqui aceitando o convite de vocês e à disposição aí para as perguntas, dúvidas, vamos falar da LAP. Olá pessoal, boa noite. Nós somos então da Liga de Psiquiatria. Eu sou o Thiago, sou do 6º período e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho sobre a nossa liga. Então, vocês poderiam falar um pouquinho como é que funciona a Liga de Psiquiatria? Então, a gente está tanto eu como o Thiago, a gente está no 2º ciclo da Liga. A gente gosta bastante, não à toa a gente continuou na Liga após o 1º ciclo. Temos a experiência de poder estar mensalmente, ou na verdade quando a gente quiser, indo para os estágios. A gente tem vários campos de estágio, tem o Vila Santana, que nos acolhe muito bem, que a gente sempre é muito bem tratado lá e consegue ajudar o serviço. Tem o Virtude de Aldeia também, que é outro hospital de internamento psiquiátrico, bem maior, inclusive, que o Vila Santana. Então, é mais aberto o espaço, é uma experiência diferente, que a gente também consegue estar realizando atendimento, acompanhando médicos, psiquiatras, clínicos gerais também. Tem o ambulatório do Virtude aqui no Pina também, que a gente consegue estar vendo as consultas ambulatoriais mesmo, daqueles que não estão internados. Então, a gente tem uma gama de possibilidades de ver e aprender a psiquiatria, que é muito bom. Além disso, a gente tem as atividades aqui na faculdade também, no sentido de ter aulas com psiquiatras. A gente sempre está, mais ou menos uma vez por mês, chamando alguém para falar sobre algum tema específico. E o que a gente chama de seminário dos ligantes também, que é uma oportunidade que a gente dá aos ligantes de falar sobre um tema da psiquiatria para os demais ligantes, uma oportunidade de a gente aprender com nós mesmos e de estar fortalecendo essa capacitação, de estar dando uma aula para os demais ligantes. Então, isso é muito importante na nossa liga e fortalece bastante tanto a integração entre os alunos, como também o desenvolvimento de algumas habilidades além da psiquiatria em si, vamos dizer assim. Acho que falei um bocado, mas completa aí. É só completar um pouquinho, que a gente tem um campo de atuação também que é muito interessante, que é no hospital no De Ávila, e que lá a gente faz a parte de ECT, que é eletroconvulsoterapia. Então, o pessoal ainda acha, sei lá, eu cheguei a postar mesmo na minha página no Instagram sobre isso, no dia que eu estava no estágio, e aí mandaram uma mensagem assim, nossa, mas ainda fazem isso? Porque acham que é choque, o pessoal vai ficar lá eletrocutado, sei lá, vai ficar todo ruim, mas é um tratamento bem interessante, que tem ótimos resultados para depressão recorrente, para bipolaridade, e a gente tem a oportunidade de entrar no bloco, de estar lá, ainda aprender um pouco de parte de anestesia, o anestesista sempre ensina um pouco para a gente, então tem essa parte também que é bem interessante, essa parte mais intervencionista que a gente chama. Muito interessante. E já puxando mais isso, eu queria saber de vocês, começando por Thiago. Por que tu escolheu a LAP? Por que tu escolheu psiquiatria? Massa, então. Eu entrei na Liga, estava no 3º período, então estou concluindo agora o segundo ano, né, o 2º ciclo. Eu já tenho formação na área de humanas, né? Eu tenho formação na área de filosofia, teologia, enfim, então eu gosto muito dessa parte e eu entrei na faculdade, uma das minhas escolhas, das minhas opções, estava na psiquiatria, está cada vez afunilando mais para ser, atualmente é a primeiríssima. Então, eu entrei justamente para isso, para aprender mais, para conhecer, para me aprofundar, para ver se realmente esse meu dom, se não. Então, eu entrei por esse motivo e realmente gostei tanto que estou no 2º ciclo. Que coisa boa! Pode falar. Pronto, eu nem pensava assim muito em psiquiatria ainda, e aí no 4º período a gente teve a cadeira de saúde mental com o Dr. Antônio, e aí, caramba, nas primeiras aulas assim, eu já me identifiquei bastante, gostei bastante das aulas, do conteúdo, e coincidentemente apareceu no Instagram que a Liga estava abrindo processo seletivo. Eu disse, eu vou tentar, vai que... E aí deu certo, a gente entrou no mesmo processo seletivo
E desde então eu continuei, assim, gostei muito dos estágios, dá para aprender bastante, é muito diferente da sala de aula em si, então foi bom que a gente tem saúde mental no quarto, tem psiquiatria no quinto, e em todo esse período a gente estava na liga também, então a gente juntava a teoria da faculdade com a prática dos estágios, isso era muito, muito interessante. E aí eu gostei bastante de ter entrado, continuei, e hoje eu penso em psiquiatria no eventual residência que eu for fazer quando terminar, né? Assim, não bati o martelo, mas se fosse amanhã a minha prova, eu ia prestar para psiquiatria, com certeza. Tiago tinha comentado que sobre o estágio no De Ávila e muita gente fala sobre esse tratamento dá choque e muita gente ainda tem essa visão um pouco estereotipada da psiquiatria. Então, o que vocês mais acham que as pessoas entendem errado sobre essa área? Assim, a gente percebe bastante nesse estágio do ECT lá no De Ávila, que é uma visão completamente diferente do que a gente pensa em psiquiatria. Realmente, é um procedimento. A gente, quando pensa em psiquiatria, a gente não pensa em estar realizando procedimentos. É um procedimento. Não a gente, né? Mas o médico psiquiatra induz uma convulsão junto com o anestesista dentro de um ambiente controlado de um hospital, sendo monitorado. E isso tem estudos relevantes que dizem que melhora, principalmente na questão da depressão refratária. E isso a longo prazo, a gente teve inclusive aulas com o Dr. Denison, que aí complementou a teoria com a prática também, sobre isso, de como era interessante para determinadas situações, e o tratamento a longo prazo com o ECT tinha resultado significativo na melhora de pacientes, quando já se tentou muitas outras coisas, muito medicamento e não dá certo. Então é uma boa opção, e aí é uma quebra de paradigma. É importante a gente até, quando perguntam para a gente, eu tento sempre dizer, não, só mais um tratamento como qualquer outro. É claro que cada um vai ter suas peculiaridades, mas essa quebra de paradigma é importante estar fazendo para não associar isso a eventual prática já defasada ou qualquer coisa do tipo que não é. Uma coisa mais... Por exemplo, assim, porque ainda muita gente tem o estigma achando que a psiquiatria, assim, vou usar o termo que é popular, as pessoas falam, que é coisa de doido. Uhum. Então, é coisa de maluco, quem está assim, e tem muito essa visão. E a gente observa que a psiquiatria, ela atende hoje a uma necessidade que tem sido cada vez mais recorrente, que é sobre a saúde mental da gente. A gente vê cada vez mais as pessoas com doença mental, depressão, transtorno de ansiedade, coisas assim. Então, a gente observa quanto mais as pessoas têm necessitado da psiquiatria, desse auxílio de saúde mental. E o ECT é justamente essa janela que se abre, que quase ninguém conhece, para um tratamento de uma depressão refratária, uma depressão recorrente, que a pessoa, que o psiquiatra já tentou com vários medicamentos, a pessoa não melhora, já tentou várias outras abordagens, e aí tem a psiquiatria intervencionista, a gente chama, né, que trabalha com neuromodulação, tem outros ramos, tem o EMT, tem a parte de fotobiomodulação. Então, para chegar no ECT, por exemplo, é algo assim que é um pouco, digamos assim... seria isso, o último caso, mas que dá ótimos resultados. Tem meta-análises escritas sobre isso, artigos publicados, muita coisa, sabe? Então, também, se a pessoa entende, busca um pouquinho mais de conhecimento, vê que a psiquiatria, esse ramo da psiquiatria, dá uma resposta excelente para as pessoas, sabe? É muito interessante escutar isso vindo de vocês, justamente dessa quebra de paradigma que a gente tem hoje em dia. É muito bom, na realidade, a gente ver isso na sociedade atual, porque quando eu não sei se vocês já viram, o documentário do Holocausto Brasileiro, e foi justamente que um médico, eu não vou estar sabendo agora o nome do médico, mas o médico veio para o Brasil e foi para o hospital que justamente antigamente era manicomial. Então, as pessoas, quando tinham algum transtorno mental, eram levados para lá, e lá eles eram tratados com muito excesso de medicação, ficavam assim com alguns efeitos extrapiramidais, que a gente sabe, então se tremendo, não tinha consciência, enfim. E aí, quando a gente fala dessa quebra de paradigma no modelo manicomial para antimanicomial, na prática de vocês, nos estágios, como é que vocês veem que isso contribui para a saúde da população?
no sentido de humanizar, de mais humanidade hoje em dia? Então, sobre isso, o que acontece? A gente vê uma grande transformação. Por exemplo, eu sou de Petrópolis, do Rio. Estou aqui no Recife morando já há quase 4 anos, vai fazer daqui a pouco, né? E engraçado porque lá em Petrópolis é perto de Barbacena, em Minas Gerais, que é justamente onde tinha esse hospital aí muito famoso, que morreram milhares de pessoas, justamente, e que iam para lá não só por causa de um problema de saúde mental, mas tem relatos de grávidas que ficaram grávidas fora do casamento, tem questão de pessoas de transtornos de comportamento, coisas assim, pessoas que fizeram algum delito à sociedade iam para lá e morriam, literalmente assim e tal. E aí a gente observa justamente essa transformação, porque lá era como se fosse uma prisão que conduzia à morte. E hoje, esse modelo antimanicomial até veio, se não me engano, acho que é Basaglia, alguma coisa assim, Franco Basaglia, italiano. Quando ele veio aqui, a grande frase dele era isso, né? Assim, seria de uma terapia que a liberdade é terapêutica. Então, se pensava justamente isso, assim, que a prisão ela ia como uma forma de tratar a pessoa, só que não, justamente o contrário. Quanto mais livre a pessoa, ela consegue se tratar melhor. Então, hoje o modelo justamente é isso, das clínicas que se tem, a pessoa vai para lá e ela, na liberdade, é temporário, depois ela é reinserida na sociedade justamente tratada e que vai dar continuidade a esse tratamento. Então, a visão é totalmente diferente. Antes a pessoa ficava aprisionada e pronto, e acabou para a morte. Hoje a pessoa ela vai para se tratar, ela tem a liberdade justamente para viver bem. Eu acredito que uma das principais diferenças assim que eu consigo ver claramente é que acho que até determinado momento o que se queria era isolar aquela pessoa que se julgava com algum transtorno mental ou às vezes com qualquer outro fator que não era interessante para ter na sociedade, se excluir aquele cidadão da sociedade para salvaguardar a sociedade, vamos dizer assim, e deixar ele lá, restringir essa pessoa de direitos, restringir essa pessoa de condições de vida minimamente adequadas para proteger a sociedade. Enquanto que hoje em dia, é claro, a gente percebe, inclusive nos estágios, nas clínicas que a gente consegue estar indo, que todo o tratamento no internamento é visando a ressocialização. Então, se um medicamento é testado, se um medicamento é prescrito para aquele paciente, é pensando na estabilização dele, em como ele vai reagir àquilo para ele justamente poder voltar à sua vida normal, a voltar para sua casa, a voltar para sua família, que inclusive isso é feito às vezes aos poucos. É muito normal a gente estar lá na Clínica Virtude Aldeia e aí eles chamam, estou indo para Ressou, que vai fazer a ressocialização, vai passar um final de semana em casa já para ir se adaptando. A gente vê bastante isso com quem está internado no contexto de alcoolismo e drogas, uma dependência química. Então, faz parte do tratamento, ele não está utilizando aquilo, mas antes de ele voltar à sua residência, à sua rotina cotidiana, é importante esse período de ressocialização para que ele vá se adaptando aos poucos, não seja uma quebra-dúvida. Então, isso eu vejo uma diferença muito grande. A gente percebe que agora o que se busca com a internação do paciente psiquiátrico é deixar ele estável para uma ressocialização. Inclusive, o programa De Volta para Casa é um incentivo muito bom para esses pacientes, porque a gente vê realmente, para mim, eu até encho os olhos de falar sobre isso, porque é muito interessante a gente falar disso, de pacientes que, assim, passam por uma reinserção social e, assim, conseguem totalmente voltar à sua vida, porque tem um apoio muito grande. E é muito interessante para mim ver isso. E é interessante também de ver esses olhos de vocês em relação a tudo isso. E em relação aos projetos de extensão de vocês fazem alguns eventos da Liga de vocês. E eu queria que vocês, então, falassem um pouco desses eventos, algum evento, de repente, que marcou muito vocês, algum caso.
Então, a gente se tornou projeto de extensão há bem pouco tempo atrás, mas a gente já realizava atividade de extensão, não pelo certificado, mas porque já fazia parte do intuito da Liga realizar palestras quando éramos convidados. Então, inclusive, a gente foi chamado para dar uma palestra em Setembro Amarelo no começo desse ciclo. Acho que tinha 10 dias de ciclo, disseram, vamos, eu disse, galera, a gente tem que dar um jeito de ir. É uma oportunidade, no Senai a gente deu uma palestra para... Acho que tinha 100 pessoas, assim, parou de ter aula numa noite no Senai para ir ver 6 meninos. Tinha mais, não era? Tinha bem mais. Então, para ver 6 pessoas da Liga falarem um pouco sobre o Setembro Amarelo, o intuito do Setembro Amarelo, e falar um pouquinho de saúde mental também. Então, isso é uma experiência muito massa para a gente e também de uma oportunidade muito massa de a gente estar levando o conhecimento para aqueles que não estão inseridos nesse contexto de estar preocupado com isso, vamos dizer assim. A gente percebe até o final da palestra, era uma preocupação de quem nos convidou, vamos dizer, da administração, de que as pessoas não iriam dar tanta importância, eu querer voltar logo para a aula. E assim, a gente teve que acabar e dizer, galera, não dá mais para responder perguntas, senão você não vai ter aula, porque estava todo mundo. A gente terminou a nossa exposição e ficou pergunta em cima de pergunta e não acabava. Então, foi muito legal. Outra ação que a gente fez, muito recente agora também, junto com outras ligas e até de outros cursos aqui da faculdade também, foi que a gente foi na aldeia Chucuru de Simbres, em Pesqueira, e passou um dia lá realizando atendimentos. No âmbito do psiquiátrico, a gente convidou o Dr. Pedro Luminato para ir com a gente, então, um preceptor da liga, foi com a gente e foi muito massa, tanto a experiência de vida como de aprendizado da psiquiatria também lá, realizando o atendimento. Até no ciclo passado, nesse meu segundo ciclo, eu fiquei como vice-presidente. Mas no primeiro ciclo, eu era responsável pela parte de ações, que dizia, né? E aí a gente, de vez em quando, tinha alguma coisa, ainda tem, enfim, mas na época, eu digo porque eu estava mais próximo, assim. E a gente ia muito no hospital dia da Clínica Virtude, que é interessante o mecanismo deles, assim, que tem a parte de internamento, depois eles vão, depois que eles são ressocializados, eles voltam e passam, muitos vão para o hospital dia, aí vão lá, sei lá, 3 vezes por semana, alguma coisa assim, para ir aos poucos, como se fosse assim, desmamando. E aí lá a gente dava palestras, coisas assim, a gente dá, né, palestra, tem encontro com o pessoal. E também era um momento assim, de muita troca, porque a gente chegava, via a situação, alguns eram dependentes químicos, outros tinham algum outro tipo de transtorno de saúde mental. E o mais legal é justamente isso, a gente perceber o quanto que aquela pessoa está lutando diante daquela situação para sair, para melhorar. Tem um apoio todo, tem toda uma equipe multidisciplinar, que não é só o psiquiatra, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional que tem, é o pessoal da enfermagem, enfim, parte de terapia, parte de trabalhos manuais. Então, você vê assim, a pessoa superando, tipo, eu lembro, então isso para mim era marcante, observar a pessoa, às vezes, internada, que é lá em aldeia, ela vinha para cá, eu conhecia a pessoa lá, aí depois via no hospital dia, aí via como é que ela estava melhor, me marcou muito até uma pessoa lá, por questão de dependência química, depois vendo como que ele estava melhor, e depois eu vi, porque era um profissional, enfim, da área de saúde, eu vi ele trabalhando. Então, assim, para mim foi muito marcante observar esse processo todo dele. Bom, e agora falando sobre saúde mental na faculdade de medicina, né? A gente sabe que o nosso curso é conhecido, né, por uma pressão intensa, uma rotina extremamente cansativa e puxada. É um curso que é integral, a gente passa o dia todo aqui na faculdade. E na visão de vocês, os estudantes, os queridos estudantes de medicina, eles cuidam da saúde mental? Bom, vamos lá, né? É uma pergunta assim, bem interessante a gente falar. Até eu acho interessante, assim, no sentido, porque o doutor Antônio, na cadeira de saúde mental, justamente no 4º período, se não me engano, acho que é a última aula, ele fala sobre saúde mental para médicos e para estudantes de medicina, sei lá, alguma coisa assim. Acho que ele tirou essa aula. Foi? Acho que foi. Bom, enfim, então deveria colocar. Deveria colocar. Mas eu lembro que quando eu paguei essa cadeira, era assim, né? E ele falava muito isso pra gente, outros professores. Olha,
priorizem o tempo de estudo de vocês, ok, mas não deixem de fazer as coisas que são próprias de vocês, de ter uma boa alimentação, de procurar regrar na parte do cuidado físico, você fazer algum exercício físico, a questão da amizade, dos ciclos, enfim. Então, acho que é isso. Tipo, eu estou no 6º período, é um dos períodos, todo mundo fala assim, dos mais puxados, realmente está sendo uma vivência assim, super, ultra intensa, mas dentro do possível, eu tento observar isso, porque eu acho que se a gente acaba sendo consumido muito para a faculdade, porque uma coisa que eu falo é isso, né? A medicina ela é egoísta, ela quer a gente, né, só para ela, e acabou. Então, tipo, a gente tem um relacionamento, às vezes a gente acaba ficando um pouco mais sem tempo, a gente tem amizade, ciclo para sair, a gente é sempre daquele, opa, vamos sair, não sei o quê, os outros amigos, de repente, de outras faculdades, coisa, poxa, não vai dar, porque a gente da medicina sempre é um pouco assim. Não que a gente seja melhor, mas no sentido de que o tempo consome muita gente. E aí a gente precisa priorizar, acho que são essas coisas. Procurar se alimentar da melhor forma possível. Procurar a gente manter uma rotina de exercício físico, sim, cada um com o seu gosto do que faz. As nossas amizades, ter amizades saudáveis, que possam também estar ali com a gente nesse momento. A família. Tudo faz a diferença nesse sentido, a amizade, às vezes, porque a gente acaba deixando determinadas amizades de lado e não sei o quê, e depois a gente vai ver, caramba, né, o que está acontecendo? Então, eu acredito muito nisso. E uma coisa, assim, para concluir, seria na parte da própria faculdade, porque a gente acaba também fazendo assim, a gente praticamente passa o maior tempo da semana aqui na faculdade. Então, a gente tem um ciclo de amizade, a gente vai criando aqui também e tal, e isso também de alguma forma ajuda. Durante esse processo todo, porque não é fácil. E a gente, assim, um vai se ajudando, um puxa para um lado, para o outro, traz alguma coisa para comer junto e tal, enfim, faz comentários. Isso sempre, isso também relaxa, é bom, não é isso? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar que é aquela história, né? Aquela frase, a gente tem que cuidar de quem cuida, porque se a gente não se cuidar, se a gente não estiver bem da cabeça, do físico, do que seja, como é que a gente vai tratar do próximo? Então, a gente tem que estar bem para poder tratar as pessoas bem também. Então, eu acho que isso que o Thiago falou, de tentar manter uma atividade física regular da maneira que der, é muito importante. Às vezes é a forma de você descarregar a tensão que você está durante uma semana de aula, de manhã, de tarde e de noite, tendo que fazer atividade, que estudar. Então é aquele momento, uma hora ali que você vai jogar para cima. Nem que, mas eu tenho muita coisa para estudar. Aí eu costumo fazer isso e aconselhar meus colegas, coloca uma gravação de algum podcast, de alguma aula, que você sabe que vai encaixar com a prova e vai lá dar uma corrida escutando, meia horinha, já é alguma coisa, aquele momento já é um desestresse, faz você se sentir bem e renovado. E eu acho que a questão do sono é muito importante também. Às vezes a gente vira a noite sem dormir, assim, eu falo por mim, inclusive, semana de prova é normal eu não dormir, inclusive. Mas eu percebo o quanto isso faz mal no outro dia. Aí a gente faz a prova da segunda para terça virada, só que na quarta tem prova de novo e os horários tudo doido e não consegue mais estudar para a prova de quarta. Então, assim, isso não faz bem, ao longo prazo não vai fazer bem. A gente sabe que a gente tem que dar os pulos que a faculdade de medicina faz, a gente dá. Mas a gente tem que sempre estar com isso em mente para minimizar os erros, minimizar essas situações, essas necessidades de virar à noite sem dormir. Até porque uma hora bate na porta a conta e isso pode prejudicar tanto profissionalmente, academicamente, em questão de não conseguir dormir direito, até que estudei, mas não desempenhei na prova porque não deu para descansar, já estava exausto e não consegui. Como também de saúde, né? A gente percebe, desde que começou a faculdade, eu nem digo o quanto mudou na balança. A gente fala muito sobre cuidar, né, do paciente,
mas às vezes acaba se esquecendo que o futuro médico ele também precisa ser cuidado, né? É engraçado porque antes de eu estar para a faculdade, até no início, primeiro período, eu gosto muito de CrossFit. Então, assim, eu ia no CrossFit todos os dias, exceto domingo. Eu ia de segunda a sábado no CrossFit e ainda conseguia um tempinho de umas 3 vezes por semana ainda fazer musculação. Então, assim, tava né, o shape em dia, sempre assim, de boa mesmo. E ia dieta, papapá, e aí fui. O tempo foi passando, deixei o CrossFit. Hoje, o que eu fazia, o que eu tento fazer ao máximo é o quê? Ir na musculação pelo menos 3 vezes na semana. E acabou isso, que faz diferença total. Inclusive, Iana Rafaela, ela é minha tutora e ela falou que ela fez o estudo junto com algumas meninas para o TCC, de um estudo assim, né, tipo de enquete, essas coisas, para os estudantes daqui na Nassau responderem em relação à atividade física. E aí, no primeiro período lá, todo mundo... várias horas pra academia, treino, tudo. Aí quando ia passando, quinto, sexto, sétimo, aí assim, a escala só baixava, sabe? Então, realmente, em relação a essa rotina, é muito complicado mesmo. Aí, nesse sentido, até por isso, eu como morava lá em Petrópolis, aí o pessoal, daí, como é que tá? Tá conseguindo manter o shape? Como é que tá? Não sei o que. Eu falei, tá fora. Aquele Thiago mudou totalmente. E, inclusive, Leonardo falou sobre isso de que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, se vocês notam isso, mas tem muitos médicos e até estudantes de medicina que sentem dificuldade de pedir ajuda, porque justamente eles ficam com medo e com receio, preconceito, de que outras pessoas pensem que não querem ser vulnerabilizados dessa forma, entendeu? Tipo assim, não querem que as outras pessoas pensem, tipo assim, se ele tá com ansiedade, se ele tá com depressão, como é que ele vai cuidar de mim? Vocês notam isso, na realidade? A gente nota porque ninguém quer demonstrar isso. Infelizmente, ainda por mais que hoje em dia esteja se falando mais sobre isso, ainda é um tabu a ser quebrado na sociedade, essa questão da pessoa pedir ajuda e aceitar que precisa de ajuda. Então, é normal assim a gente escutar histórias de pessoas que estão claramente chegando ali muito próximo ou já num burnout, trabalhando excessivamente, plantão em cima de plantão, mas às vezes por necessidade financeira também não pode parar, às vezes nem pensa na possibilidade de pedir ajuda por conta de estigmas e preconceitos que já estão enraizados. Então, assim, é algo que faz parte da nossa carreira acadêmica pensar sobre isso também, para que a gente não se deixe influenciar pelo meio e consiga, numa eventual necessidade, ajudar um colega que a gente note que está precisando de uma ajuda, de um aconselhamento, até de dizer, cara, dá uma descansada, tu está chegando num momento que vai dar tela azul e aí vai ser pior, e de vez dá uma diminuída. Então, assim, eu acho que a gente percebendo isso nos estágios com pacientes, a gente consegue estar mais atento, inclusive, se a gente percebe algumas características no dia a dia. Assim, teve uma paciente lá no Vila Santana que, por ir várias vezes, a gente já criou uma mínima conexão ali. E teve um dia que ela estava bem agitada e estava pedindo para tomar uma medicaçãozinha para ficar mais tranquila. E eu disse, antes de tomar a medicação, vamos trocar uma ideia aqui e tal. E a gente sentou, eu conversei com ela, 2 horas. E aí ela falou da rotina dela fora do Vila Santana, de quão estressante, de questões de trabalho mesmo. Era uma pessoa extremamente inteligente, que tinha funções corporativas, vamos dizer assim, importantes. Só que aí o fato de ela trabalhar bastante fazia com que ela se submetesse ao uso de algumas substâncias para continuar rendendo e tudo mais. E aí isso vai perceber, caramba, nesse sentido de que
chega um momento em que a pessoa não aguenta mais. E aí ela terminou, por mais que ela fosse uma pessoa extremamente inteligente, performava bastante no trabalho, teve um momento que não deu e teve que parar e estava lá. E aí foi muito massa até, já que eu abri nesse parênteses aqui, a gente começou 2 horas, no final chegou para mim e disse, pô, muito obrigado, esqueceu que queria tomar medicação. Aí ficou de rua. Então é interessante falar isso, até porque a gente faz parte do serviço também nos estágios e a gente se vê bastante ajudando o serviço, ajudando o médico, a equipe de enfermagem a funcionar. É muito importante. Quando a gente vai para lá, eles até gostam, inclusive, que a gente vá, justamente por causa disso também. Terminei embaralhando aqui as coisas, mas veio esse na mente e achei importante falar. É assim, só complementando rapidamente, justamente a gente observa uma coisa que no meu primeiro estágio foi no Vila Santana, uma coisa que confesso que me chocou, foi um segundo paciente que entrou lá e ele falou, não, porque não sei o que lá da minha clínica e tal, aí ele saiu, eu falei, era um médico que estava lá, internado, né? Só que isso assim não é incomum. Pelo contrário, é muito comum você ver médicos nas clínicas. Por quê? Por causa da rotina, às vezes que é muito pesada, então acaba entrando no burnout, às vezes acabam buscando substâncias químicas, enfim, outras coisas, justamente como uma forma de aliviar essa pressão. E a gente é muito cobrado já desde a faculdade, seja uma cobrança externa, mas às vezes até interna mesmo, de que a gente tem que ser o melhor. A gente tem que estar o melhor, a gente tem que sempre estar lá, e o mercado de trabalho está sempre cada vez mais competitivo, então a gente tem que fazer a diferença, porque senão a gente não vai conseguir bobear nem emprego. Então, assim, isso vai fazendo muitas vezes mais mal do que bem. Então, os transtornos mentais, assim, as doenças mentais, eles já começam aqui, a gente aqui no ambiente de faculdade. Às vezes esse ambiente competitivo entre a gente mesmo, às vezes que também vai se colocando. E aí a gente precisa parar e frear justamente essa questão. E depois, lá na frente, na parte médica, é fruto, né? Porque é uma continuação do que está acontecendo aqui. Sim. Só complementando, eu acho que isso aí é muito importante, que você falou, a questão do competitivismo entre os colegas. E eu acredito que assim, o coleguismo na faculdade de medicina é um dos principais fatores para a gente conseguir concluir todo mundo bem. Infelizmente, a gente percebe muito na faculdade aquela vontade de tirar a nota melhor que todo mundo e que assim não leva ninguém para frente. O interesse é terminar todo mundo junto e bem, e todo mundo aprendendo. Acho que isso influencia, inclusive, na saúde mental, porque essa autocobrança é de algo que não muda muita coisa, inclusive piora, porque você deixa de fazer colegas por causa disso, cria rixas, cria uma rivalidade que não tem por que existir, dificulta o dia a dia, o coleguismo, as aulas. Então, acho que é muito importante a gente, como estudante de medicina, tentar sempre promover esse coleguismo. Não precisa ser melhor amigo e sair para tomar cafezinho todo dia, não. Mas, pô, vamos se ajudar durante a faculdade. O que eu sempre tento fazer, quem é da Liga, todo mundo que me pede, se tiver material, caramba, eu sempre tento compartilhar. É como o Thiago tinha comentado, né? É um curso que ele é muito egoísta. Isso. Eu não sei se é todo mundo que sabe disso, mas medicina é um curso que é muito egoísta. Tem gente que nem gosta de compartilhar material com você, e um material, assim, muito bom de estudo, e, assim, não compartilha, não gosta. Exatamente. A galera dos períodos anteriores ao meu, vamos dizer, a galera que está no 9º, que está no 10º, me ajudou um bocado. Sempre, hoje em dia, eu ainda peço, tem alguma dica dessa cadeira aqui, estou achando um pouco difícil, por onde tu estudou, como é que deu certo? E, pô, a galera trata super bem, então eu tento fazer o mesmo que fizeram para mim, para os que estão 1 período, 2 períodos atrás, sempre que eu puder ajudar. E da forma que eu puder também, às vezes eu digo, eu me lasquei aqui, mas eu tentei desse jeito, deu errado, ou tentei desse jeito, deu certo. Mas, pelo menos, ajudar da forma que a gente consegue e pode. E criar amizades também, né? No curso tem gente, assim, do 6º período que eu conheço, mas que me ajuda muito com fisiologia, que eu estou no 2º período. Ou seja, me dá uma aula de fisiologia e isso salva demais. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Perfeito. E tem algum conselho, assim, que vocês dariam para os estudantes que estão cansados, sobrecarregados? Tem algum conselho?
Pô, vai passar, já chega férias. Amém. já chega férias. Ansiosa A gente pra vai esse momento. descansar e depois vai voltar. Uma hora vai chegar o internato. E é isso aí, tipo, vamos tentar sempre manter a nossa rotina a mais saudável possível, no quesito de alimentação, no quesito de estar sempre tentando fazer um exercício físico, tentando dormir bem e, claro, se adequando à realidade de cada período, de cada disciplina. Porque, assim, no final das contas, a gente está numa faculdade que a gente tem que passar também. Mas aí a gente tem que sempre pensar que, tipo, não vai fazer bem para mim e talvez eu nem consiga passar se eu for virar toda noite na semana de prova e não dormir e ficar estudando. Então, isso não vai fazer bem para mim, nem tampouco me fazer passar nas cadeiras. É assim, eu diria justamente isso, né? Que a gente não é uma super mulher nem um super homem. É que nós somos feitos de carne e osso, que a gente precisa ter muito consciência disso ao longo do curso. Que a gente vai tentar dar o nosso máximo possível por nós mesmos, não por causa de ninguém, para agradar ninguém. Mas se a gente errar, tá tudo bem, a gente vai recuperar. Que se em algum momento a gente perceber os nossos defeitos, que tá tudo bem, que a gente vai dar um jeito de melhorar isso, que a gente não está aqui para ser o melhor para os outros, mas que a gente está aqui para ser o melhor para nós mesmos, para depois falar, puxa, eu consegui superar. E saber que tudo passa, as coisas passam, né? A fisiologia, graças a Deus, passou. Não é? Pois é, a coisa é terrível. Sei lá, de repente, MBE passou, farmaco, Farmaco que tá no também processo muita ainda. coisa passa. Então, e que depois vão encontrar outras realidades, que tem outras, a cadeira do sétimo, todo mundo fala também, mais dermato, vou passar, daqui por isso, estou passando na anestésica, uma das piores. E são assim, as coisas vão passando, e a gente tem que ter essa consciência muito clara de que a gente não pode colocar um peso maior na nossa vida do que a própria vida já dá. Mas que a gente tem que tentar o máximo possível ser mais leve, porque é de leveza que o mundo precisa e, acima de tudo, que a gente precisa. Né? E, além disso, a questão da comparação também, eu acho que é muito importante, principalmente nesse contexto de a gente ficar para baixo, porque todo mundo falou que essa cadeira é fácil. Pô, mas eu não tenho familiaridade com essa cadeira, não bateu, não deu match e eu estou tendo dificuldade. Então, você não é mais ou menos inteligente por conta disso, não. Então, acho que a gente tem que sempre estar exercitando isso aí, porque é muito normal a gente, caramba, só eu tirei nota baixa aqui, velho. E, pô, às vezes é uma cadeira que não dá bem com você. Às vezes é preciso ir para a final, e a final não é a pior coisa do mundo. Então, tipo, faça o que você pode fazer da melhor forma que você pode fazer diante da sua realidade. Tem gente que faz lá da sala, que é pai, trabalha, tem outro, além da faculdade de medicina, tem outras demandas profissionais, pessoais com a família, cuida da mãe, tem filha. Pô, a realidade e o tempo de estudo desse cara vai ser completamente diferente do cara que só faz a faculdade e está perfeito ali para ele fazer a faculdade, só cumprir as cadeiras todo dia. Então, assim, você tem que se comparar não com ninguém, mas consigo mesmo e tentar sempre estudar mais, estudar melhor, conseguir tirar melhor nota dentro da sua realidade. E aí, às vezes, você vai... É normal, velho. Vai tirar nota baixa em algum momento. Ninguém vai tirar só 10 na faculdade. Em alguma cadeira você não vai se dar bem. E também não se cobrar. Não é o fim do mundo isso. Se recupera. Tirei nota baixa na V1, recupero na V2. Eventualmente fui para o final. Vamos lá, a gente estuda para a final e a gente passa na final. Isso não é o fim do mundo. Eu acho que a gente se desespera muito, às vezes, já tirei um 6, caramba, velho, será que eu vou ser um bom médico? Eu penso assim, já escutei médicos falando assim, só do fato de você estar preocupado em se vai ser um bom médico, já quer dizer que você provavelmente vai ser um bom médico, porque você se preocupa com isso. Então, acho isso muito importante e a gente não está se autocobrando de forma excessiva, que aí pode vir a ser prejudicial, a gente fica muito nervoso durante uma prova e aí sim, mesmo a gente sabendo, pode fazer com que a gente desempenhe mal naquela situação. E eu conheço gente que, assim, se compara tanto com a questão de nota, que depois acaba ficando travado para voltar a estudar. Fica com o pensamento, nossa, mas para que eu vou estudar isso aqui se eu vou mal, se todo mundo foi bem e eu não fui? Então acaba tendo esse entrave, sabe?
Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo. Teve a cadeira de Olival, emergência, que a gente estava até comentando. Caramba, eu estudei demais, eu estudei muito para a prova. Aí saí da prova, aí ele deu o gabarito na hora mesmo, ele corrigiu minha prova, ele 7. Eu olhei assim, caramba, tudo que eu estudei era para tirar umas 9. Em 3 segundos eu virei para ele e disse, 7/10, professor. Ele, é isso aí, 7/10. Aí eu, saí da prova feliz. Eu disse, era para ser mais? Tá ótimo, 7/10 e é isso aí. Vamos tentar buscar outro 7 na V2. Não consegui, mas deixa quieto. Bom, gente, e trazendo para um tema atual, a gente vê muito que hoje em dia a gente tem essa discussão, tanto no Instagram, TikTok, Twitter, enfim, todas as redes sociais, sobre o autodiagnóstico de pessoas que dizem, eu tenho TDAH, tenho borderline, tenho depressão. E aí a gente vê nesse âmbito social algumas fake news, algumas desinformações. E vocês notam isso e vocês acham que como isso pode impactar? Olha, eu noto isso demais. Acho que, enfim, de uma forma geral, todo mundo percebe muito isso. Porque hoje a gente tem uma informação muito grande nas nossas mãos. E ainda mais com a questão da IA. E aí, qualquer coisa eu tô assim, boto lá na IA, realmente, acho que eu tenho traços de borderline, parece mesmo, né? Olha, não, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu sou desatento, a pessoa não dorme direito, a pessoa né, então não se alimenta, a pessoa o tempo todo na tela. Como é que ela vai ter atenção para alguma coisa? Então, isso tem sido algo muito recorrente, até falando sobre IA, justamente a pessoa acha que hoje em dia, sei lá, a IA vai fazer tua terapia, então você é meio que uma psicóloga para você, a IA ela vai te diagnosticar e não é por aí. Então, de fato, a gente observa muito isso e a grande questão é essa. Eu ouvi uma palestra, uma aula, sei lá, alguma coisa assim, não sei se foi um congresso, e que falava justamente que a gente tem hoje em dia muita informação, mas pouca formação. Uhum. Então, as pessoas estão muito informadas sobre muitas coisas. Foi no congresso, na jornada de psiquiatria, me lembrei, pernambucana. E as pessoas elas sabem sobre tudo, mas elas não se aprofundam sobre nada. E aí, nessa questão de se autodiagnosticar, e dá mais isso, né? Ou então, às vezes, que é pior, que é diagnosticar o outro. O outro. Então, lá vem fulano, lá vem o TDAH, porque às vezes a gente fala assim, né? Lá vem o TDAH. Não, lá vem o autista. Não, lá vem o depressivo, lá vem... E aí, esses rótulos que a gente vai colocando diagnósticos, eles acabam atrapalhando muita gente, porque a gente, no fundo, quer se colocar, a gente quer, às vezes, dar uma desculpa até mesmo sobre alguma questão que a gente tem, às vezes é comportamental, às vezes é outra coisa, menos patológica, e às vezes até querer colocar o outro também dentro daquela caixa. E a outra pessoa, às vezes, muitos não vão gostar, vão se incomodar e não sei o quê, enfim. Ou até pode levar na esportiva, mas, na verdade, as coisas não são por aí, né? Bom, então, e eu queria saber de vocês, se tem algum momento da Liga, até agora, que marcou muito vocês. Algum caso? Sim. Vamos lá. Começa. Assim, para mim, o que me marcou muito, justamente, foi o meu primeiro estágio. Porque meu primeiro estágio, então, foi lá no Vila Santana, e eu já tinha entrado até em outras clínicas psiquiátricas, né? Mas foi a primeira vez que eu fui lá como estudante, como ligante. Então, a visão era outra. Eu já tinha ido como familiar de uma pessoa que ficou internada lá na época, antes de me mudar para cá. Já tinha ido na época para ajudar de uma outra maneira antes. E eu fui lá como estudante. Então, a minha postura ali tinha que ser diferente, a forma de tratar, e aquilo me causou assim, agora a coisa está ficando, parece, mais séria. Então, aquilo realmente para mim foi um divisor de águas, no sentido de que eu precisava estudar mais sobre,
que eu precisava me aprofundar mais, que eu precisava estar um pouco melhor, porque tinha tem coisa que o preceptor às vezes pergunta para a gente, fala, tem preceptor que deixa a gente às vezes fazer determinado tipo de acompanhamento, fazer o mini exame mental, do estado mental, isso. Enfim, então, falei, caramba, né? Então, para mim foi isso, assim, o que mais me marcou, sinceramente, foi perceber que eu precisava estar mais preparado diante de determinadas posturas. E justamente lá tem uma paciente lá que ela é muito conhecida, que ela é esquizofrênica. Então, ela fala várias coisas assim, quando eu cheguei lá, ela falou assim, porque você vai estar no meu casamento, não vai assim, vou... Então, você vai estar lá, olha, eu vou casar em Itamaracá, ou em Fernando de Noronha, a gente está pensando ainda. Eu falei, legal, vai casar com quem? Com o Leonardo DiCaprio. Falei, caramba, nossa, que legal, e vai ser vai ser, quem vai cantar a gente está escolhendo aí, não sabe se vai ser a Madonna ou não sei quem. Que ela falou, foi assim, e a gente tem que entrar no mundo, tá certo, beleza. Aí depois falei assim, aí eu voltei, só que o diálogo para ela acho que foi talvez agradável, assim, ela voltou. Ela, no tempo lá da manhã, ela escreveu uma carta e me trouxe a carta. Ela falou, eu queria que você lesse a carta para ver como é que ficou. Aí eu fui ler a carta. Então, próprio da esquizofrenia, no raciocínio é todo quebrado, enfim, mas achei interessante assim, a confiança que ela colocou ali em mim, a abertura que ela teve. E então isso para mim foi assim, mexeu muito comigo, que a gente eu ainda cheguei depois comentando no grupo na época, gente, aí fala, você conhecia a fulana? Vai assim, conhecia a fulana, não sei o quê, porque aí entre a gente comenta. E eu falei, mas foi muito interessante, ela falou isso e tal, mas eu percebi assim, caramba, e eu gostei, que tem gente às vezes que, lidar com saúde mental parece uma coisa muito pesada, não sei o quê, né, perfil de cada um. Eu falei, não, e eu saí assim, me achando o máximo, falei, caraca, isso é pra mim. Então foi esse momento assim, que mais me marcou, sabe? Caramba, eu tenho alguns momentos. Um deles eu falei aqui, que foi o da paciente lá no Vila, que estava doida para tomar uma medicaçãozinha. E eu conseguia, não que eu tenha conseguido, eu só dei atenção para ela e isso fez com que ela se esquecesse do que queria e se tranquilizasse, vamos dizer assim, tirou o nervosismo. Mas um dos meus primeiros estágios também, eu já tinha ido na Vila Santana uma vez, aí eu fui no Virtude de Aldeia num dia e na outra semana eu fui no mesmo dia da semana e aí coincidentemente coincidentemente não, né? Foi o mesmo médico no mesmo dia da semana e aí terminou que nesse segundo dia que eu estava lá ele já pegou uma confiançazinha mínima em mim e ele estava com algumas atividades burocráticas lá no dia e ele disse, tu vai atendendo aí e depois me passa o caso. Eu, caramba, é meu terceiro estágio. Ele faça do jeito que você se sentir confortável. Eu não passe nada não, anote aí, coloque no prontuário deles. E aí foi muito legal, porque algumas coisas que eu tinha visto ele fazendo nas outras consultas, ali na raça, no supetão, eu lembrava, e aí ia fazendo, perguntando, e a gente foi construindo uma anamnese, algumas vezes esquecendo uma coisa ali, outra coisa ali, e aí eu lembrava, no meio da anamnese, no meio do exame de estado mental, de uma aula do Dr. Paulo, e aí, tem que saber como é que está isso aqui, como é que está isso aqui. E aí, acho que atendi 3 pacientes e eu anotei a conduta do lado do que eu achava. E aí, quando ele voltou, aí ele passou o caso, ele, caramba, escrevesse muito em cada um, não, texto não, pode ser, beleza, fui aprendendo. Aí, não, a conduta, eu faria diferente, mas o que você falou aqui não está errado, não. Aí, só um texto, mas não está, caramba, estou aprendendo alguma coisa aqui. Isso foi muito massa. E, assim, eu não tenho como deixar de falar também dessa experiência agora da nossa ação na aldeia lá em Simbres. Foi muito massa, foi uma experiência, assim, que eu não sei se eu vou ter novamente, de poder ser muito bem recebido. A gente chegou lá, a galera da aldeia recebeu a gente cantando as músicas dele, fez café da manhã pra gente, fez almoço pra gente. A gente conseguiu perceber que estava fazendo bem para eles, escutando as queixas deles. Então, assim, foi muito gratificante, foi cansativo pra caramba. Eu cheguei em casa tão bem, velho. Eu disse, se tiver, até avisei o pessoal aqui de ligas e projetos, da coordenação, disse que sempre que tiver qualquer coisa do tipo, conte com a LAP, que a gente dá um jeito de ir, a gente arruma preceptor, a gente vai atrás, mas a gente quer estar participando. Bom, meninos, o
papo tá ótimo, mas infelizmente a gente já está se encaminhando para o final. E eu queria saber de vocês, qual mensagem vocês deixariam para os queridos estudantes que pensam em entrar para a Liga de Psiquiatria, seguir esse caminho da psiquiatria? Eu vou começar rapidinho e já vou fazer a propaganda aqui da nossa liga. A gente vai ter o processo seletivo provavelmente em agosto. O nosso ciclo dura um ano, né? A gente começa o ciclo geralmente em outubro, setembro, e aí em agosto a gente vai ter o processo seletivo. Fiquem ligados no Instagram da LAP, @LAPUninasal, né? E a gente vai estar descrevendo lá, a gente está preparando um simpósio que tem tudo para ser muito massa. Vai ter o processo seletivo, você vai ter a experiência de aprender muito psiquiatria, participar de estágio. Nos estágios a gente aprende muito com as aulas, com os preceptores que a gente chama também. A gente consegue juntar a experiência prática com a experiência teórica das aulas e isso gera um conteúdo para a gente muito bom, até no quesito de a gente saber o que fazer, como eu falei aqui, de eu estar no meio de um estágio prático e aí lembrar de alguma coisa daquela aula teórica. Então, assim, os estágios são muito bons. Tem estágio de psiquiatria intervencionista, de ambulatório, de internamento. Então, tem para todo o contexto, o networking que a gente faz, tanto aqui dentro, com os colegas da faculdade. Tiago virou um amigo a partir da liga, mal conhecia. E a gente se ajuda, troca material, a gente conversa um com o outro, dos períodos mais para frente também. Isso é muito interessante. E também com profissionais da área. A gente termina que os psiquiatras que a gente acompanha, os preceptores da gente nos ajudam muito, dão muitas dicas valiosas, tanto para a vida, como para a medicina, como para a psiquiatria também. Então, assim, é uma experiência muito massa. Quem tiver um interesse em psiquiatria, fica ligado no Instagram da gente, participa do processo seletivo e vem para a LAP. É isso, gente. Acho que quem tem interesse, e às vezes também quem não tem interesse em psiquiatria, porque eu lembro também no nosso primeiro ciclo que tinha gente que falava, que já estava mais no final, no 8º período, assim, falava, eu entrei para a Liga justamente porque eu queria saber se de fato não era isso, só que eu gostei muito e hoje eu tenho interesse. Ou até o contrário, gente que, olha, eu realmente não queria, hoje eu saio também, não é a minha área de interesse, mas eu vi a importância do trabalho. Tem uma menina que está se formando agora, a importância do trabalho da saúde mental dentro da especialidade, que a outra que eu vou querer. Porque hoje, todas as especialidades, de fato, de alguma forma, você vai lidar com saúde mental. Todas, sem exceção. Então, não perca essa oportunidade de estar com a gente, de entrar para a Liga. Eu falo que é a melhor liga aqui dessa Uninasal. Para você aprender mais, para você interagir mais, conhecer pessoas. A gente tem também os simpósios, os congressos. Eu fui no meu primeiro ciclo e agora vou de novo, já vou ter saído, mas no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Então, assim, foi uma experiência fantástica, que eu aprendi muita coisa, e foi uma troca também com outros estudantes que estavam lá. Então, assim, é uma oportunidade de você mergulhar na saúde mental. Então, vem com a gente. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham na psiquiatria? Alguma coisa que vocês acham que vocês levariam para todas as especialidades? De algum cuidado? Pode depois. É algo que eu sempre achei muito massa, desde os primeiros estágios, é o que se chama dos 2 minutos de escuta. E que isso aí eu levaria para todas as áreas da psiquiatria, porque mesmo numa consulta rápida ali, não vamos ter aqueles 2 minutos de escuta, que é deixar o paciente falar livremente. E o paciente que vem para uma consulta em psiquiatria, ele vem querendo falar mesmo. Então, às vezes, até a gente corta depois dos 2 minutos subjetivos que a gente conta na cabeça, porque a gente não vai ficar cronometrando. Mas, naqueles 2 minutos, já dá para perceber muita coisa. Isso, além da psiquiatria também, às vezes a gente vê a doença da pessoa, mas ele está se queixando de outra coisa. O problema que ele veio para você foi outro. Então, eu acho que, mesmo se for o caso de futuramente eu decidir por outra especialidade, eu vou levar isso para qualquer especialidade que eu tiver, que é essa escuta, esse foco na escuta, principalmente no começo de uma consulta.
Então, não é porque foi falta de opção, não sabia o que falar, mas na hora que você falou depois, justamente ia falar sobre isso, é a escuta, porque a gente observa muito isso. A psiquiatria, a pessoa que faz a especialidade, ela tem que ter uma capacidade de escuta, porque dentro das outras das especialidades, assim, não vou dizer que talvez seja mais que escute, mas uma das que o médico tem que se colocar ali em prontidão de escutar, ter um pouco de paciência e tal. Então, acho que o que eu levo, principalmente da liga, da psiquiatria, é isso. Saber escutar ali a pessoa que está, o paciente. Paciente, eu gosto de coisa de etimologia. Então, paciente vem do sofrer, né? Aquele que sofre, do latim. Então, é a pessoa que está ali sofrendo. E você tem que dar um mínimo de atenção, um mínimo de escuta para poder tratar da melhor forma. Então, o que eu levo é isso, é escutar a pessoa com paciência. A gente tem aqui algumas perguntinhas que a gente colocou na nossa caixinha do Instagram. E aí, uma das perguntas é: quais os transtornos mais comuns encontrados nos seus estágios? Bom, acho que disparada é depressão, assim, né? Vamos pensar assim, a pessoa colocou assim, transtornos, vamos abrir para a questão de doenças mentais, de uma forma geral, né? Então, assim, a depressão, para mim, assim, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, e eu diria também, assim, que me espantou um pouco, tem sido muito recorrente, bipolaridade. São, assim, os três. São os mais comuns, mas é muito diverso o campo de estágio da gente. Tem, assim, tem de tudo. Tem bastante gente diagnosticada com esquizofrenia, tem bastante gente no contexto da dependência química também, muito, tanto em todos os campos de estágio da gente, assim, de clínica, né, não da psiquiatria intervencionista. É muito variado, é muito diversificado. Tem uma riqueza de diagnóstico, vamos dizer assim, para a gente aprender. O que tem mais, com certeza, é a questão da depressão. Eu acho que, com certeza, é isso aí. Eu acho que, com certeza, é complicado, mas é disparado. Mas tem de tudo. E o que é muito massa para a gente, assim, para poder justamente aprender, perceber características de cada diagnóstico, vamos dizer assim, para criar repertório para eventuais futuros, não como psiquiatria, mas até como médico de saúde da família, por exemplo, perceber algumas características e poder ter a melhor conduta. E a outra pergunta é: como o excesso de estímulos e a pressão constante pode levar uma pessoa à paralisia mental e emocional, mesmo ela sendo inteligente e capaz, principalmente nas provas? Poxa, que pergunta, viu? Parabéns. Realmente, assim, quem descobrir que me conte. Eu estou precisando. Mas eu acho que passa um bocado pelo que a gente falou aqui, de tentar manter o equilíbrio, de a gente não se cobrar demasiadamente, de a gente saber a realidade que a gente está inserido, de a gente tentar fazer o máximo no contexto que a gente pode fazer e ter consciência disso. Não ficar se cobrando por um dia ruim, uma prova é um dia só. A gente estudou por 6 meses para fazer essa prova. Pode ser que a prova caiu no dia que você não está bem, que dormiu mal, não conseguiu dormir, nervosismo. Então, eu acho que a gente tem que estar leve, como o Tiago falou algumas vezes aqui. A leveza é tanto importante quando a gente está atendendo, mas para a gente lidar com as situações da vida também. Que quando a gente tira o nervosismo na hora de fazer uma prova, a gente consegue fazer a prova muito mais de boa, vamos dizer assim, com uma leveza. Então, a gente manter uma atividade física regular, uma alimentação saudável, tempo de sono no máximo possível, ali dentro das 8 horas, ou perto disso, eu acho que já ajuda bastante nesse contexto. Eu iria para esse caminho, assim, acho que a questão de você manter o equilíbrio é o máximo possível. É claro que tem momentos que, em período de provas, vai ser mais exigido o estudo, óbvio, mas tem momentos que dá para a gente, talvez, não ficar tão focado assim em coisa de estudo. Então, eu diria a gente tentar manter um equilíbrio dentro da sua realidade ali peculiar. E o máximo que a gente pode tentar de evitar, às vezes, são as telas. Que isso a gente perde muito tempo, isso perde muita nossa atenção, isso desfoca muita gente. Então, tentar se reeducar sobre isso. Até em relação às telas, essa desatenção, como acho que você tinha falado antes,
é um estímulo muito rápido. Então, a gente está muito acostumado com telas, a gente pega um estímulo, é muito rápido, a gente pesquisa, já tem a resposta rápida. Então, realmente, acaba contando muito. Mas é isso, meninos. Foi ótima a nossa conversa com vocês. É só agradecer por todo o conhecimento que vocês trouxeram pra gente hoje. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o like e acompanhem os nossos episódios aqui no Instagram e no Spotify. Eita, fala no Instagram da Liga. Faça mais. Pois é @lapioninasal, tá, gente? Então, vai lá, Lap com 2 P's, não esqueçam. Então, coloca lá, entra na nossa página e vocês vão curtir muitas informações que a gente coloca lá. Tchau, gente. Valeu.